Estamos hoje debatendo sobre a crise na Rússia, os conflitos na Rússia e o cumprimento de profecias bíblicas que nós vemos colocadas em muitos lugares da Bíblia, diferentes profecias, e mais especificamente Ezequiel, e a gente vê movimentações que aconteceram que parece assim, tá vendo? Não vai ser aquilo não, mas novamente uma nova ordem está se estabelecendo, inclusive com uma linhagem, um credo filosófico, pastor. Como é que é isso? Nada que não tenha previsão bíblica. Eu fico, assim, um tanto quanto preocupado, e por isso eu vou voltar ao âmago do programa, do tema, que é a questão profética em torno dos fatos atuais. Nós não podemos analisar as questões desse conflito de poder que está em franco desenvolvimento no Oriente Médio e no Ocidente, ou na Europa, ou na Ásia, sem interpretar a questão profética. Claro. Se nós olharmos, qualquer analista, você vê que os programas de interpretação econômica entre os analistas políticos e econômicos é uma salada mista que falam, mas não conseguem chegar ao cerne. E logo mais adiante vão dizer, mas nós não tínhamos previsto isso, e isso aconteceu. E, na verdade, não conseguem ver com clareza, que eu, por exemplo, vejo, porque eu não olho para os fatos em si. Eu não procuro razões históricas, filosóficas, dentro dos próprios fatos. Eu saio, entendo os fatos, acompanho os fatos, mas saio dos fatos para que eu mesmo, exatamente, eu saio do cenário para que eu mesmo não me sinta confundido e vou para a profecia bíblica, porque esta aqui não depende da análise humana. Esta aqui não é nem análise, é palavra. A profecia, na verdade, é verbo. É uma palavra que há de se cumprir, independentemente desta confusão que os homens fazem em torno do poder, da implantação de reinos e das contradições que nos levam à guerra, à miséria, à fome, a esta economia global, globalizada, a esta questão de matar o planeta pelo padrão econômico e de consumo do homem moderno. Isso tudo está previsto aqui. Quando a gente entra num tema que fala da Rússia e os conflitos que estão já há mais de 100 anos acontecendo com a Rússia, porque os conflitos não são de hoje, na verdade o estabelecimento após a Revolução de 1917, depois da queda do czarismo, não é? Se estabeleceu ali um princípio filosófico econômico que Deus repudiou frontalmente, porque com aquela adoção daquele sistema do comunismo, não é? Vendo as questões do Trotsky, do Marx, do Lenin e dos teóricos e filósofos russos, no que diz respeito a alcançar uma economia modelo que pudesse trazer benefícios para o povo da antiga União Soviética e para o mundo, uma vez que eles gostariam de capitanear, liderar um novo mundo baseado no socialismo, no comunismo. Deus repudiou isso, porque isso estava implícito a negação do próprio Deus. Yuri Gagarin chegou no espaço e disse assim, a Terra é azul e não vi Deus. Imagina, um homem que conseguiu chegar pela primeira vez na órbita do planeta, ver a grandeza fez de tudo aquilo, a grande propaganda anti-Deus. A Terra é azul e não vi Deus. Marx fala, olha, a religião é o ópio do povo, ela é alienatória. Quanto mais o homem busca em si a Deus, mais ele... Mas sabe o que é uma loucura? Agora você vai me permitir um parêntese. Eu não vejo nada mais que aliena mais, ou que tente alienar mais a pessoa, uma das coisas, que o comunismo. A pessoa não tem liberdade de pensar,
não tem liberdade de ir, Sim. não tem liberdade de vir, Não, e negou. não tem liberdade de decidir o rumo dela, tudo é controlado pelo E Estado. negou Fala Deus. de alienar, faça meu Aí favor. negou Deus. E por isso, querida pastora Rebeca, que nós, primeira coisa que nós temos que fazer nesse programa é entender quem é a Rússia. A Rússia, já foi falada aqui no eurasianismo, a Eurásia é exatamente como a irmã falou, a junção da Europa, não é, com a Ásia. É o posicionamento geográfico É o posicionamento deles. geográfico. Na verdade, o nome Magog, da profecia de Ezequiel 38, que a irmã também citou, acontece em primeiro lugar na Bíblia no Gênesis 10, no index da Bíblia. Aqui no capítulo 10, no versículo 2, diz assim, no 1 diz que Noé teve 3 filhos, Cão, Sem, Jafé. E Gomer, Magog, Medai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras são descendentes de Jafé. Isso significa dizer que a descendência jefetista deu origem a Magog. Os jefetistas, de acordo com o seu espalhamento no planeta Terra, vieram a ocupar exatamente a Europa do Norte. Exatamente a rua, onde hoje antes era a antiga União Soviética e hoje exatamente é a Rússia. A região dos Balcãs. Dos Balcãs, né? E todos os seus satélites, né? São os Cáucasos, né? Por isso que são chamados de caucasianos. Então, já está identificado que o povo da profecia de Ezequiel 37 é a Rússia. Ponto final. Aí nós vamos analisar a profecia. A profecia diz que em determinado momento, segundo o profeta Ezequiel, no fim dos dias, nos últimos tempos, o próprio Deus, aí é que está a coisa interessante desse programa. A Rússia não vai estar olhando para Israel. Porque hoje, se nós analisarmos como os colegas fizeram, essa questão de que a Rússia quer restabelecer a sua supremacia, não é? Bolchevariana, a sua supremacia comunista, embora aderindo ao capitalismo, porque a questão, antes de ser filosófica, é econômica, não é apenas ideológica. Ela faliu porque a filosofia faliu porque o país faliu. Ele vem buscando satisfações. Mas vocês não precisam concordar, não, filósofos. Aqui o Nélio que... Não, mas a filosofia é real. A filosofia que constrói todos esses impérios, essa teia de conspiração, tem que ter bases filosóficas. E eles estão realmente buscando voltar atrás, eu me refiro à Rússia, nessas bases filosóficas, para se estabelecerem economicamente. O que está em jogo agora é o posicionamento estratégico da Ucrânia e, por consequentemente, da Crimeia. Mas sabe o que eu vejo, pastor? Além desse aspecto ali específico no entorno da Rússia, eu vejo novamente a Rússia estendendo os tentáculos. E olha que eu não sou tão, mas assim, a gente vê no jornal todo dia, a gente vê com o mundo árabe, por exemplo, um estreitamento muito grande, que antigamente eu via assim mais frio. Agora com a Síria, por exemplo, com o Irã. Mas a Síria é a antessala de Israel. Por exemplo... A profecia diz Mas você está dizendo que eles não estão olhando para Israel? Não, mas olhe só, aí a gente tem que voltar à Bíblia. No início de Ezequiel 38, a palavra diz assim, Ezequiel, filho do homem, profetiza contra Gog, da terra de Magog. Diz que eu tenho algo contra ele. Olha isso, o próprio Deus está na Bíblia. Diga assim, eis que farei que te volvas. Meterei anzóis nos teus queixos. Sabe o que significa, pastora Rebeca? Que, a princípio, a Rússia não vai estar olhando, ela será volvida. Entendi. Porque, olha só a questão hoje, os Estados Unidos estão se vendo obrigados, em função do posicionamento político da Ucrânia, de se voltar para a União Europeia, que é a social-democracia, que é o capitalismo central que movimenta essas nações, de intervir nessa política imperialista. Mas a gente não está vendo força, não está vendo curso para fazer isso, é muito estranho. A força é a força do tempo de Deus. Os homens não estão autorizados a atravessar o sinal. É nessa hora que a gente vê, né? A gente fica, ué, por que eles não estão fazendo alguma coisa? Isso está sendo construído aos poucos. O conflito na Europa está estabelecido.
Porque quando a Rússia, por exemplo, os aviões russos não podem atacar os Estados Unidos. O Armagedon será feito dentro de uma área geográfica do Oriente e da Europa. A América vai ficar de fora, do ponto de vista do setor geográfico, não espiritual, mas geográfico. Então, a Rússia, em não podendo atacar os Estados Unidos, quem é o maior aliado dos americanos no Oriente? É Israel. É aí que a profecia diz, farei que te volvas. É o único aliado. É o único aliado. Jordânia, farei que te volvas. Então, isso que a gente tem que entender é que a Rússia, quando não puder jogar as suas diferenças militares, políticas contra Israel, o que vai contra os Estados Unidos vai encontrar em Israel via Israel. Exatamente. Então, olhando isso do ponto de vista da análise política, é improvável. Mas como improvável se a Bíblia está dizendo? Não, o foco da Rússia agora é fazer uma relação política para não se entregar à soberania dos Estados Unidos e nem permitir que a Ucrânia vá para a União Europeia. Vamos fazer o seguinte, o senhor já descontou muito bem os dois no primeiro bloco. Agora a gente volta já no terceiro, porque o tempo está voando, e eu quero que cada um de vocês traga já, amarrando realmente a sua análise sobre essa questão. Eu, por exemplo, eu não ouso discordar propriamente dito do professor Edinaldo, que não é uma fera escatologia, mas eu acho que essa questão, esse antagonismo com Israel, ele não é só por causa dos Estados Unidos, não. Eu acho que ele é muito real. É por causa da profecia. Isso, ele é muito real, né? É algo que está ali latente o tempo todo. Eu acho que é uma coisa que... Não tenho dúvida. E a gente percebe, assim, movimentações com o norte da África, enfim, com outros países aí também espalhados pelo mundo. Aqui com a própria Venezuela, a gente vê novamente a Rússia se estreitando com Cuba, enfim. Então, algumas alianças que aparentemente estavam mortas, a gente vê novamente a Rússia se levantando. Exatamente. E o que isso tem a ver, então, com esse cenário final? E a gente volta já.